Olá, sou Rui Pedro Silva e estamos aqui para fazer a análise ao jogo Benfica e Inter de Milão da fase de grupos da Liga dos Campeões. Neste primeiro tópico gostava de abordar inicialmente uma decisão e falar um bocadinho de ambas as equipas, do que é o processo e a ideia de jogo, e visto que este jogo tinha objetivos diferentes para as duas equipas, eu vou começar a falar da equipa do Inter de Milão, que vemos aqui no quadro está equipada de branco. Uma equipa que optou para este jogo por fazer uma rotatividade grande no seu 11. Rotatividade essa que muitas vezes colocamos em causa. E eu vou dar a minha opinião, obviamente. É da minha opinião, e colocando o processo de equipa em causa, acho que se deve trocar apenas 3 elementos do que é o 11 mais utilizado por esta equipa. O 11 esse que foi modificado em novos jogadores. Eu passo um bocadinho por relembrar. O guarda-redes que foi trocado seria o Sommer, que normalmente o mais utilizado. Na ala direita, Darmian, que jogou ontem. Bisek, De Vrij e Acerbi, com o lateral esquerdo a corresponder ao Carlos Augusto. O meio-campo constituído por Acibaldi, Frattesi e Klaassen, na frente Alexis Sanchez e Arnautovic. Como podemos constatar, este sistema de uma linha de 5 com 3 médios e 2 avançados, penso que o treinador tentou por manter uma estabilidade defensiva com os 3 centrais e rodando o resto da equipa. Tentando agora procurar e perceber qual é o processo desta equipa, é uma equipa que está confortável, analisando o que é o seu processo defensivo, para depois percebermos e conseguirmos enquadrar e perceber o que aconteceu na primeira parte do jogo. É uma equipa que claramente abandona os seus 2 avançados numa pressão inicial, tem um conjunto de 3 médios e uma última linha defensiva, mas procuram sempre defender, e a zona mais confortável desta equipa é sempre um bloco médio-baixo. Esta equipa que bloqueia a zona central, mas como podemos ver maioritariamente nos seus jogos, é uma equipa que prefere a sua pressão de uma forma horizontal no campo. O que é que eu quero dizer com isto? É uma equipa que bloqueia esta zona central com os 2 avançados e depois são estes 3 médios que oscilam numa forma horizontal ao campo para permitir a equipa também numa última linha mais baixa oscilar numa forma horizontal. E é neste processo defensivo que a equipa do Inter se sente mais confortável e mais cómoda dentro do campo. Bloquear uma zona central, permitir que a equipa contrária rode a bola pelas diferentes linhas e eles, numa forma de pressão horizontal, acabam por bascular e sentirem-se sempre muito cómodos nesta pressão defensiva, mantendo o máximo possível neste último bloco uma linha compacta. Ao mesmo tempo, se transpusermos isto para o que é o processo ofensivo do Inter, é uma equipa que mantém a mesma estrutura, claramente uma linha de 5, projetando os seus 2 laterais, não fazendo parte na primeira parte da construção, permite aos seus 3 centrais mais a inclusão de um médio. A Acibaldi ontem, normalmente só Naglu, que é o grande mentor desta equipa, mas tenta construir por esta zona central de modo a encontrar os seus 2 pontos de referência, que são os 2 avançados, no caso de ontem Alexis Sanchez e Arnautovic, mas maioritariamente Thuram e segundo e Lautaro Martínez, e depois sim de conseguir encontrar este bloco, acelera o jogo com apoios frontais e rapidamente transporta o jogo para o meio campo ofensivo contrário. Isto é a base e o principal resumo do que é aquela equipa do Inter. Transportando isto um bocadinho para a equipa do Benfica. O Benfica, uma equipa que o jogo de ontem era um jogo que significava vencer, a importância de vencer. Penso que o Benfica está neste momento a consolidar um bocadinho do que era o jogo da época passada, com algumas nuances, obviamente devido a lesões ou devido à falta de rendimento, mas manteve maioritariamente o que é a sua linha de 4, o suporte dos 2 médios, 2 alas que gostam de jogo interior e 2 jogadores. Penso que neste caso Ted, vamos falar mais à frente, mas foi uma peça-chave no que foi a primeira parte do Benfica ontem.
Rafa, que continua, mas são os dois jogadores da profundidade do Benfica e aqui a grande sustentabilidade do jogo. Há a inclusão do Morato, neste caso, com António Silva e Nico Otamendi a fazer a dupla de centrais e, neste caso, e com Orsens aqui a fazer a lateral direita. Manteve o máximo de rotina possível do Benfica. O Benfica é uma equipa que gosta de construir principalmente com estes 4 jogadores, ter grande superioridade nesta zona do campo, com profundidades, largura dada de início do jogo ontem, que podemos constatar pelos 2 laterais, e isto acabou por manter o que é o jogo do Benfica, conseguindo com esta construção inicial a 4 jogadores, criar superioridades numa zona central, conseguir transpor o jogo para o meio campo contrário. A nível do processo defensivo do Benfica, características totalmente diferentes do Inter. O Benfica é uma equipa que gosta claramente de subir a sua última linha, é uma equipa que gosta de pressão-reação, é uma equipa agressiva, é uma equipa intensa e que é uma equipa constante de ajustes. É uma equipa que pressiona e ajusta, uma equipa que ajusta, uma equipa que rapidamente, lado contrário, pressiona, arrisca, ajusta, pressiona, arrisca, ajusta, em muitas situações do jogo, conseguindo recuperar bolas altas. Visto isto e fazendo um resumo do que é o processo de ambas as equipas, a ideia de ambas as equipas, vamos tentar agora iniciar o jogo e perceber aquilo que aconteceu na primeira parte do jogo. Iniciando o jogo, gostava de referir aqui um ponto-chave, que acho que foi o Inter. O Inter veio para o jogo com a sua ideia de jogo. O Benfica apareceu para jogo com a sua ideia de jogo, mas com um plano para jogo. Eu acho que isto fez toda a diferença na abordagem inicial ao jogo. O que é que eu quero dizer com isto? Ambas as equipas têm uma ideia muito própria de jogo, e isso é evidente, mas acho correto que dentro dessa ideia de jogo seja criado um plano para jogo, mediante o adversário. Não é fugir à identidade, mas é criar um plano, criar algumas nuances que criem no adversário estratégias e perigos diferentes. Eu penso que este foi o grande segredo do Benfica no início do jogo. E eu vou tentar passar a explicar o que é que eu acho que aconteceu. Como já referimos, o Inter está cómodo em 2 linhas baixas, mais ou menos juntas, numa pressão horizontal. O Benfica a iniciar a construção a 4, numa fase alta com os laterais a serem parte de uma fase de construção. O Inter, na sua fase inicial, consegue pressionar com os 2 avançados. O Benfica faz uma construção a 4, com os laterais altos e o jogo interior dos seus médios, com o avançado numa última linha e com o lateral projetado. Qual é a primeira dúvida que se coloca aqui? Imaginando que a bola está no central, temos a pressão dos dois avançados. Este é o momento de dúvida para os 3 médios do Inter, que estão neste momento, numa fase inicial, a fazer a basculação e a pressão lateral. Imaginando que a bola chega no lateral direito do Benfica, Orsens, como aconteceu várias vezes. A primeira zona de pressão do Inter vai ser uma pressão lateralizada. Neste momento, tanto Florentino como João Neves, os 2 médios, ficam com poder de decisão. Têm um poder de decisão e que qualquer equipa grande com poder de decisão numa zona central vai acabar por conseguir fazer ligações mais fáceis. Esta foi a primeira grande dificuldade que o Inter se deparou no jogo. Foi a capacidade de retirar o poder de decisão do Benfica da zona central. Neste momento, tendo o poder de decisão, o que é que aconteceu à equipa do Inter? Começou a tentar eliminar o poder de decisão dos médios. Então os médios do Inter, depois desta pressão lateralizada, começaram a efetuar uma segunda pressão, a tentar eliminar a pressão dos médios. Surge o segundo problema na equipa do Inter, que é a ocupação dos espaços interiores dos médios, quer do João Mário, quer do Rafa, quer do Di Maria. E mais uma vez, neste momento, acontece o tal libertar destes espaços dos jogadores do Inter. Penso que neste caso em concreto, lá está, e eu digo estas nuances e planos de jogo do Benfica, acho que o Benfica preparou relativamente bem este jogo e por isso o início tão forte.
Acho que acabou por dar largura, o Di Maria acabou por dar mais largura do que o normal neste jogo. Eu penso que, previsto ao estudo da equipa do Di Marco, que normalmente é o titular da equipa do Inter, é muito agressivo, é muito intenso e é o que tem mais preponderância no jogo ofensivo, penso que a largura do Di Maria acaba por retirar um bocadinho essa preponderância ao lateral, ou pelo menos poderia ser essa a ideia. Mas liberta muitas vezes, bloqueando aqui o lateral, liberta muitas vezes para espaços interiores. O que vai retirar da zona de conforto os dois centrais. Nem Acerbi, nem Bisek mais, nem De Vrij, são jogadores que gostam de pressão-reação. São jogadores mais estáveis, sabem lidar com uma última linha bem, mas não gostam tanto desta pressão. E aqui deve-se aparecer o segundo problema para o Inter, que foi como lidar com esta pressão inicial e a capacidade do Benfica fazer a ligação pelo jogo interior. Mas, obviamente, acabaram por pressionar estas meias, este jogo interior, libertou, e aqui penso que lá está o ponto-chave do avançado do Benfica, o Ten Sted estar a jogar, acabou quase por ficar a jogar 1 para 1 com o De Vrij, com o capitão, numa última fase. É um jogador que tem profundidade, é um jogador que tem essa capacidade, e o Benfica soube explorar, como no primeiro golo acontece, António Silva com capacidade de decisão, Acerbi faz uma pressão interior e acaba por, numa última linha, ter a profundidade e depois rapidamente, com os médios subidos, acabou rapidamente por criar superioridades no último terço e ter a finalização. Isto acho que se deve muito à falta de rotinas de equipa. A pressão defensiva tem que ser um movimento coletivo, sincronizado. E acabou por movimentos separados, individuais, criar movimentos de pressão e permitir ao Benfica ter a profundidade do seu avançado e criar a primeira oportunidade de gol e concretizá-la com todo o mérito. Acho que esta falta de rotina, esta falta de comunicação dentro da equipa se deveu muito àquilo que é, na minha opinião, o excesso de troca de jogadores dentro do processo de equipa. Rapidamente passando para depois o que se manteve durante o jogo, e por isso eu acho que o tal plano para jogo ter tido muito sucesso na primeira parte do Benfica. Depois, rapidamente passando, ainda mantendo dentro do que é o plano de jogo. O Inter, sendo uma equipa que gosta de construir pela uma zona central, atrair com os 3 meios e fazer uma ligação aos seus 2 avançados, acho que o Benfica, mais uma vez, teve muito mérito na preparação do jogo. Acabou por, com a colocação interior dos 2 médios alas, o bloqueio do avançado, a subida do Rafa, e aqui sim acho que foi o ponto-chave do Benfica ter garantido a primeira parte. O Benfica manteve quase sempre bloqueado os seus 2 médios. Tanto João Neves e Florentino mantiveram-se muito posicionados numa zona central. O que é que isto eliminou? Eliminou que nunca nenhum central ou médio do Inter tivessem a capacidade ou a visão de uma linha com os seus 2 avançados. Neste momento, este bloqueio feito pela equipa do Benfica eliminou qualquer ligação à equipa do Inter. Como, aliás, podemos ver no segundo golo, há uma tentativa de saída e de jogo por uma zona central, e podemos ver que neste momento esta superioridade é dada à equipa do Benfica. O Benfica tem sempre superioridade nesta zona central. O Inter, ao tentar construir e sair curto para tentar encontrar estas linhas com os seus 2 avançados, acaba por ter uma perda de bola. O Benfica recupera em zonas altas e rapidamente, devido ao número excessivo que tem de jogadores nessa zona central, consegue uma transição e consegue materializar isso no segundo golo. Isto deve-se muito a... Esta análise tática é muito rica e normalmente nós conseguimos vê-la e analisá-la nos primeiros 15 minutos de jogo. É um momento onde a equipa ainda está muito focada e muito vincada àquela ideia que o treinador transmite ao plano que se cria para o jogo. A partir dos primeiros 15 minutos de jogo já se começam a ver os próprios jogadores que conseguem fazer ajustes individuais. Difícil para o treinador, e lá está, aqui mais uma vez realço a necessidade de muitas vezes ter um elemento em campo que consiga transmitir. Muitos treinadores o relembram e dizem a importância de ter quase
um segundo elemento, uma cópia sua dentro de campo, porque são estes jogadores que conseguem muitas vezes mexer com o jogo. Nós não temos paragens para conseguir mexer com o jogo, a nossa única hipótese é uma substituição ou esperar pelo tempo de intervalo, mas o que se denotou na primeira parte do jogo foi que o Inter não foi capaz, nem por ações individuais, e aqui mais uma vez relembro a falta de alguns líderes provavelmente e de alguma estrutura mais sintonizada com o processo, nunca conseguiu impor o seu jogo, nem conseguiu olhar e ver o jogo de uma forma diferente. Continuou a insistir na mesma ideia e no mesmo processo de jogo, o que levou a que o Benfica conseguisse materializar e conseguisse marcar o terceiro golo, e provavelmente poderia ter outras opções ainda para conseguir marcar mais golos. Há uma única... Aliás, o Benfica, há um momento do jogo em que sai do plano de jogo, e é a única oportunidade que o Inter queria, e o Inter, obviamente, com 2 jogadores na frente, conseguiu uma transição com o Arnautovic, que quase poderia dar o gol do Inter. Mas foi o único momento em que o Benfica saiu do seu plano e da ideia que tinha para o jogo e criou aqui, pronto, poderia ter criado aqui um gol do Inter. Mas de resto, não se conseguiu ver durante a primeira parte. Aliás, há um momento caricato, porque penso que será aos 15 minutos, aos 16 minutos do jogo, em que há uma conversa entre o Inzaghi e o treinador adjunto para tentar perceber o que estava a acontecer, mas a dificuldade que tinham em intervir e tentar mudar o rumo do que estava a acontecer nesta primeira parte. Ok, iniciando agora esta nossa última parte e analisando o que foi a segunda parte do jogo. Antes de iniciarmos a segunda parte do jogo, eu gostaria de levantar aqui um tema que é... E que o jogo de ontem nos traz isso muito à mente, que é a intervenção do treinador durante o intervalo. E olhando para as duas equipas, nós dizemos assim, o treinador do Benfica, Schmidt, provavelmente chega ao intervalo, chega ao balneário e diz, primeira parte fantástica, plano de jogo perfeito, o que nós temos a fazer é manter. E vamos manter, intensidade ao máximo, manter o plano de jogo. Eu vou deixar aqui só um senão para depois voltarmos aqui a este manter o plano de jogo. Equipa do Inter, não há dúvidas. Equipa do Inter, o treinador tem que mexer, o treinador tem que ajustar, tem que corrigir. Primeira dúvida, e acho que ele aqui teve muito mérito. Faço substituições no imediato, e acho que aqui houve um claro voto de confiança nos jogadores que estavam a jogar. O voto de confiança esse que é dado ao intervalo, não olho para ele tanto dado de início de jogo. Acho que de início de jogo os jogadores do Inter olharam para isto como uma rotatividade, um abandono quase do jogo, e muitas vezes este abandono do jogo leva a que os jogadores não tenham pressão, não tenham receio, não tenham dúvidas, mas muitas vezes é esta pressão, é este receio que capitalizam energia para o jogador ter intensidade, ter níveis de alerta máximos no jogo. Mas aqui muito mérito ao treinador do Inter, que manteve a equipa e ao mesmo tempo, ao manter a equipa, transmitiu uma dose de confiança redobrada a estes jogadores que estavam em campo. Segundo mérito, obviamente, que foi a correção do Inter. Ou seja, estamos aqui neste momento a deparar com um treinador que está a mudar, que está a criar um plano para jogo, e um treinador que veio de uma primeira parte fantástica e que está a manter o plano que tinha para jogo. O que é que o Inter neste momento fez? O Inter passou, visto aquilo que lhe tinha acontecido na primeira parte, simplesmente no seu processo defensivo, o que é que corrigiram imediatamente? Ok, os nossos 2 avançados pressionam, os nossos 2 médios vão eliminar, sem qualquer sombra de dúvida, vão eliminar a construção do Benfica, e neste momento passamos a ter uma pressão sincronizada, mas não lateralizada, mas sim agressiva, de uma forma mais vertical. E então notou-se o Inter a conseguir eliminar o que era o jogo do Benfica. Ok, poderá mais arriscada, porque expõe mais a sua última linha, mas mudaram de uma forma coletiva a sua forma de pressão, o que não existiu na primeira parte. E então acabaram de uma forma mais vertical eliminar o que era a construção inicial do Benfica, com pressões mais efetivas, mas mais vertical a pressão e não tão lateralizada como tínhamos mencionado na primeira parte.
O que é que eu, a nível de intervalo, o que é que eu gosto de salientar, e muitas vezes discuti isto durante, principalmente os anos que tivemos em Inglaterra a trabalhar, que é, eu sou apologista que isto é quase um jogo mental, e nós sabemos que a equipa contrária vai ter que corrigir. Independentemente do nosso plano estar certo, e não temos que mudar na totalidade, mas eu acho que devemos dar pequenas nuances, pequenas diferenças no jogo que façam com que a equipa adversária também não se consiga ajustar tão rapidamente àquilo que nós estávamos a ser. Posso dar pequenos exemplos, ou seja, em vez de termos um jogo tão centralizado com os nossos dois médios, se calhar numa fase inicial passar logo o jogo lateralizado e pôr o jogo no lado contrário. Ou seja, são pequenas nuances que permitiam ao Benfica ter entrado no jogo de uma forma distinta à qual o Inter já não iria estar preparado. Porque o Inter preparou-se para aquilo que aconteceu na primeira parte e não para aquilo que lhe estava a acontecer, que lhe poderia acontecer. Ou seja, é quase um jogo de gato e de rato, se podemos chamar, mas tentar fugir àquilo que o Inter se podia preparar para a segunda parte. O Benfica entrou. Obviamente que é sempre aquela questão de dúvida, se estamos a fazer bem, se está correto, se está a resultar, o porquê mudar. Mas muitas vezes não é mudar por mudar, é criar estímulos diferentes nos jogadores que lhes permitam estar sempre focados e sempre níveis de alerta máximos no jogo. Agora, este processo levou a esta pressão inicial do Inter, este eliminar de linhas de construção do Benfica levou que o Inter conseguisse mais rapidamente se instalar no campo adversário. Obviamente que teve a felicidade de marcar um golo nos minutos iniciais e isto transmite mais confiança à equipa. Obviamente levantou algumas dúvidas na equipa do Benfica que vinha de maus resultados nesta prova, mas acaba por ser este o ponto-chave que mudou o jogo. Podemos ver também que o Benfica estava na fase inicial, o Benfica estava a fazer uma pressão e eliminar o jogo central. O Inter aqui, mais uma vez, muito mérito, acabou por, com os seus dois avançados e os três médios, o que é que o Inter acabou por fazer no início da segunda parte? Acabou por colocar a decisão numa primeira fase nos seus laterais. O que é que obrigou? Obrigou a equipa do Benfica a ter que oscilar e provavelmente a ter que abrir e espaçar mais as suas linhas. Neste momento, após esta primeira circulação, o Inter já foi capaz de expor mais o seu jogo, conseguir ligar com os seus médios, conseguir, neste momento, o Benfica a querer eliminar, neste momento, o próprio Inter já consegue encontrar linhas, as tais linhas que quer encontrar. O Benfica manteve-se, eliminou a zona central, ok, mas a partir do momento em que o Inter passa o seu ponto de decisão para os laterais, já consegue encontrar as linhas que tanto gosta, que são as linhas dos dois avançados, e o Inter aqui, quando consegue encontrar a linha dos dois avançados, é uma equipa mortífera, porque tem a largura total do lado contrário. Neste momento, há o apoio imediato dos dois médios, e aqui muitas vezes discutimos, porque quando a bola entra, se pensarmos no que é o posicionamento normal, vamos pôr na pele do Florentino por um bocadinho, ou do João Neves. Quando a bola entra neste avançado, o movimento natural deste médio é olhar para trás, olhar para ver onde é que está a bola. O movimento natural deste médio do Inter, no caso de ontem do Fratesi, ou do lado contrário, do Klaassen deste lado, é um movimento que aparece de frente, é um movimento que aparece de decisão para o jogo, ou seja, Florentino está a fazer um movimento contrário ao movimento, ou seja, a partir do momento em que existe apoio no avançado, apoio do médio de frente, aqui o Inter torna-se muito mais forte, acaba por ter largura, consegue fazer a ligação ao lado contrário, e neste momento, sempre que o Inter consegue fazer isto, obviamente torna-se uma equipa que tem dois avançados, dois médios a chegar em apoio, um médio com a projeção do lateral e os três. Obviamente que a equipa do Benfica aqui está depois mais desposicionado, mas com os três jogadores em equilíbrio. Ou seja, este penso que terá sido o grande ponto-chave, o seu ajuste, o ajuste do Inter enquanto defensivo, eliminou tudo o que era o processo de construção do Benfica e ao mesmo tempo fez um clique, uma mudança para conseguir encontrar os seus dois avançados. E lá está, aqui aconteceu exatamente o mesmo que na primeira parte. Como é que o treinador do Benfica iria conseguir eliminar
esta mudança tática, ou por substituições, ou por paragem no jogo que não existe, a paragem depois só no término do jogo. Agora este momento em que os treinadores conseguem ter uma intervenção no jogo. A intervenção na segunda parte passa ou por indicações muito concretas a uma individualidade, a um jogador pessoal. É difícil passar, como eu disse, difícil passar uma informação coletiva para toda a equipa, ou então através das substituições. E acho que neste aspecto das substituições, o treinador do Inter conseguiu ir ao banco neste momento e refrescar posição por posição, e acaba por ser o perfil dos jogadores que muda um bocadinho. Vimos, por exemplo, o perfil do Thuram, que é um jogador muito veloz, muito potente, acaba por criar, tem características diferentes e cria dificuldades diferentes ao central. Acaba por ir buscar um Lautaro ao banco, refresco, tem características diferentes de um Alexis Sanchez. Refresca também o Klaassen pelo Varela, mais uma vez um jogador com muita qualidade e que, estando com níveis de energia muito altos, acaba por ter uma capacidade de decisão maior. Penso que fez uma única substituição tática durante o jogo, que foi a entrada do Di Marco na altura para central. O Acerbi, que estava a jogar central sobre a esquerda, estava a ter alguma dificuldade. As rotinas dele era central por uma zona do central do meio. Fez esta, acho eu, pelas características tanto do Rafa, que estava a conseguir explorar a profundidade e a velocidade nesta última linha, e penso que fez uma substituição tática e que correu relativamente bem, que foi com a entrada do Di Marco. Em momento do jogo, o Di Marco até acaba por trocar com o Carlos Augusto acaba por ir para a central, e é o Di Marco que acaba por ter a frescura e dar a velocidade ao jogo deste lado. O Quadrado, que entra para o lugar do Darmian, que é um jogador que de rotinas dos últimos jogos tem habituado a jogar por central sobre a direita, portanto mais intensidade ainda sobre o lado direito. O Benfica, quando vai ao banco e tenta mexer, acho que a intenção tinha sido clara. O treinador percebeu que o Benfica estava a necessitar de ter bola. Aqui o lateral salta. Estava a precisar de ter bola, e penso que é neste momento que o treinador vai buscar o Coxo no banco. Estava a perceber que o Ter Stegen já não estava a conseguir dar profundidade e tenta ir buscar o Musa, que é uma referência frontal para apoio ao jogo. Portanto, e aqui tentam que o Benfica consiga ter mais bola e consiga ter mais jogo e volte a entrar no jogo. Infelizmente acaba por ter alguma contrariedade com a expulsão do António Silva e necessita de reajustar com a saída do Di Maria. Acaba por reajustar com a entrada de um central quase que vem fazer o lateral, e ajusta com o Morato e Otamendi na zona central. Curiosamente, é uma altura em que o Benfica consegue, porque são esta altura, a última fase do jogo, é uma altura de grandes emoções, e muitas vezes nós treinadores temos dificuldade em controlar o jogo, e muitas vezes é o momento em que o jogo se nota que fica jogo quase que nós não gostamos, porque nós gostamos de ter a linha, as duas linhas muito próximas, mas torna-se um jogo muito partido de ambas as equipas. O Benfica quase a separar a sua equipa em duas linhas, a quebrar, e penso que aqui vem a ter uma linha quase de 4, com os seus dois médios a trabalhar, mas sempre muito próximos da linha defensiva, e quase depois aqui a partir o jogo para um movimento ofensivo. O Inter a tentar capitalizar esta superioridade numérica, a conseguir instalar-se no último jogo, no último terço do campo, com situações na área, com bolas paradas, onde é uma equipa bastante forte e nota-se treinada nesse aspecto. E podia-se ter dado aqui nos últimos 5 minutos de jogo uma vertente que foge totalmente às questões táticas do jogo, que é as individualidades decidem, a parte emotiva decide. Normalmente nesta fase do jogo acaba por ganhar a equipa que tem mais base e que tem mais processo de jogo e que se consegue sustentar no tempo. Sem dúvida alguma, um excelente jogo para analisarmos todo este cariz tático, emocional, gestão de recursos humanos da parte dos treinadores, mas ficam aqui muitas dúvidas no ar sobre o que poderia ter sido feito. Obviamente eu sou sempre apologista que a pessoa que tem conhecimento é a pessoa que passa 24 horas, 7 dias por semana com estes jogadores, e que sem dúvida alguma acho que tomaram a decisão que acharam no momento a decisão mais adequada para o melhor da equipa.